Que alegria estarmos começando mais um programa Som do Monte. Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com você pela TV Canção Nova. É uma alegria estar aqui com você através do meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte. Estamos meditando os livros de São José Maria Escrivá e hoje nós vamos meditar o livro Caminho. Você que tem ele já pode pegar, nós estamos na página 212, no parágrafo 297. Ou melhor, 697. Os acontecimentos públicos levaram-te a um encerramento voluntário, pior talvez pelas suas circunstâncias do que o encerramento numa prisão? Sofreste um eclipse da tua personalidade? Não encontras ambiente só egoísmo, curiosidade, incompreensões e murmurações? Está certo, e daí? Esqueces a tua vontade libérrima e o teu poder de criança? A falta de folhas e de flores, de ação externa, não exclui a multiplicação e a atividade das raízes, vida interior? Trabalha, há de mudar o rumo das coisas e darás mais frutos do que antes e mais saborosos. 698. Ralham contigo? Não te zangues. Como te aconselha a soberba? Pensa que a caridade tem comigo. Quando não terão calado? Quanto não terão calado? 699. Cruz, trabalhos, tribulações, tê-lo-ás enquanto viveres. Por esse caminho foi Cristo e não é o discípulo mais do que o mestre. Nunca se esqueça disso. Cruz, trabalhos, tribulações, você vai ter enquanto você viver. Esse foi o caminho de Cristo, e se com Cristo foi assim, que foi santo, comigo e com você não pode ser diferente. 700. Certo, há muita luta de fora, e isso te desculpa em parte, mas também há cumplicidade dentro. Repara devagar, e aí não vejo desculpa. 701. Não ouviste dos lábios do mestre a parábola da videira e dos ramos? Consola-te. Ele exige muito de ti, porque és ramo que dá fruto, e te poda para que dês mais fruto. É claro, dói esse cortar, esse arrancar, mas depois que louçania nos frutos, que maturidade nas obras. Que bonito. 702. Estás tranquilo? Olha, aconteça o que acontecer na tua vida interior ou no mundo que te rodeia, nunca esqueças que a importância dos acontecimentos ou das pessoas é muito relativa. Calma, deixa correr o tempo. E depois, olhando de longe, sem paixão, os fatos e as pessoas, adquirirás a perspectiva. Porás cada coisa no seu lugar, de acordo com o seu verdadeiro tamanho. Se assim fizeres, serás mais justos e evitará muitas preocupações. Esse pensamento ele é muito importante. Nós muitas vezes somos tentados a resolver as coisas na hora. Tem coisa que a gente precisa dar tempo ao tempo. Hoje, se eu for tentar resolver essa situação, vou falar besteira, vou falar o que não devo. Espera o tempo passar muitas vezes. Esperando o tempo passar, eu vou ver que talvez nem precisa falar nada naquela situação. Ou se falar, ou se é preciso falar, mas agora eu sei melhor o que falar, porque o tempo passou. Então, cuidado. Tem muita coisa na nossa vida que seria evitada simplesmente se a gente esperasse o tempo passar. 703. Uma noite ruim, numa ruim pousada. Assim dizem quem definiu esta terra, a Madre Teresa de Jesus. É uma comparação certeira, não é mesmo? Talvez a tua vida não esteja boa. Essa nossa pousada nesta terra não esteja tão boa. Mas lembre-se, é passageira.
704. Uma visita ao famoso mosteiro, aquela senhora estrangeira sentiu apiedar-se o coração ao considerar a pobreza do edifício. Os senhores devem ter uma vida muito dura, não é? E o monge, satisfeito, limitou-se a responder: isto que com tanta alegria me dizia, esse santo varão, tenho de o repetir a ti com pena, quando me contas que não és feliz. 705. Inquietar-se? Nunca, porque é perder a paz. Olha que bonito. Você que se inquieta com muitas coisas, inquietar-se? Nunca, porque quando eu me inquieto eu perco a paz. Abatimento físico, estás arrasado, descansa, para com essa atividade exterior. Consulta o médico, obedece e despreocupa-te. Em breve regressarás à tua vida e melhorarás, se fores fiel aos teus trabalhos de apostolado. Tem vezes na vida que a gente só precisa parar um pouco. Quando você está abatido. Abatido às vezes fisicamente. E José Maria Escrivá está dando 2 conselhos. Estás cansado, fisicamente falando, descansa um pouco. Vai ao médico. E aí você vai voltar mais forte. Parágrafo agora sobre luta interior. Luta interior. 707. Não te perturbes se ao considerar as maravilhas do mundo sobrenatural sentes a outra voz íntima insinuante do homem velho. É o corpo de morte que clama por seus foros perdidos. Basta-te a graça, sê fiel e vencerás. 708. O mundo, o demônio e a carne são os aventureiros que, aproveitando-se da fraqueza do selvagem que trazes dentro de ti, querem que, em troca do fictício brilho de um prazer que nada vale, lhes entregues o ouro fino e as pérolas e os brilhantes e os rubis embebidos no sangue vivo e redentor do teu Deus, que são o preço e o tesouro da tua eternidade. Que pensamento lindo e precioso. 709. Estás ouvindo? Em outro estado, em outro lugar, em outro grau e ofício, farias um bem muito maior para fazer o que estás fazendo. Não és preciso talento. Pois eu te digo, onde te puseram, agradas a Deus. E isso que andavas pensando é claramente uma sugestão infernal. 710. Ficas apoquentado e triste porque as tuas comunhões são frias, cheias de aridez? Quando vais ao sacramento, diz-me uma coisa. Procuras-te a ti ou procuras Jesus? Olha que pergunta tão interessante. Quando você vai numa missa, você está buscando a si mesmo ou buscando Jesus? Quando você reza, você está buscando a si mesmo ou buscando Jesus? E por que essa pergunta é importante? Porque às vezes nós vamos à igreja, nós vamos fazemos aquela oração porque nós queremos determinada coisa e não queremos Jesus. Lembre-se, vou para a igreja para buscar Jesus. Lembre-se, rezo porque quero Jesus. Se te procuras a ti, motivo tens para entristecer-te. Mas se como deves procuras a Cristo, queres sinal mais certo do que a cruz para saber que o encontraste? 711. Outra queda, e que queda. Vais desesperar-te? Não. Quando você cai, não entre em desespero. Nós sempre vamos cair na vida. Nós temos um exemplo disso na palavra de Deus. Pedro cai porque nega Jesus. Judas cai porque trai Jesus. Mas veja, a diferença dos dois não é a queda. Os dois caíram. Os dois caíram em coisas graves.
Mas a diferença dos dois é que um caiu e se arrependeu. O outro caiu e se desesperou, a ponto de tirar a sua própria vida, Judas. Então, se você caiu, não se desespere. Não. Humilha-te e recorre por Maria, tua mãe, ao amor misericordioso de Jesus. Vamos, começa de novo. Então, se você caiu, começa de novo. Não desanime, não, começa de novo. 712. Bem fundo caíste? Começa os alicerces daí de baixo. Sê humilde. Não desprezará Deus um coração contrito e humilhado. 713. Tu não vais contra Deus, as tuas quedas são de fragilidade, de acordo. Mas são tão frequentes essas fragilidades, não sabes evitá-las, que se não queres que te tenha por mal, me verei obrigado a ter-te por mal e por tolo. 714. Um querer sem querer é o teu. Enquanto não afastares decididamente a ocasião, não queiras iludir-te, dizendo-me que és fraco, és covarde, o que não é o mesmo. Interessante. Muitas vezes, aliás, eu vou dar um breve intervalo e a gente já volta. Eu quero meditar este parágrafo com você, porque aqui tem algo muito importante que precisa ser dito. Até daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você. Estamos meditando o livro Caminho, de José Maria Escrivá. Estamos no parágrafo 714. Um querer sem querer é o teu. Gente, isso aqui é muito importante. Muitas vezes a gente diz, eu quero, mas na verdade não quer. Eu quero largar esse vício, mas o que você faz para largar esse vício? Então é um querer sem querer. A primeira coisa que você precisa entender para que você seja santo, para que você caminhe no caminho de Deus, é que você queira. Você precisa querer. E o querer, ele precisa se provar em atos. Então, você caiu, por exemplo, o homem caiu ou a mulher caiu no pecado do adultério. Ah, mas eu não quero mais cair. Mas a pergunta é, o que você está fazendo para não mais cair? Você diz que quer, mas ainda mantém conversas, mas ainda mantém contato, mas ainda mantém amizade. Então não adianta dizer que quer. A pergunta é, o que você está fazendo que prove que você não quer mais? Um querer sem querer é o teu. Enquanto não afastares decididamente a ocasião. Então, por exemplo, no caso do adultério, se você não quer cair mais, então prove que você não quer. Bloqueie esse contato de WhatsApp. Evite encontrar-se com essa pessoa. Ah, mas não tem nada a ver eu continuar mantendo contato. O importante é eu parar de fazer o que eu estava fazendo. Só que se você não evita a ocasião, você vai, com a sua fraqueza, você vai cair novamente. Não queiras iludir-te dizendo que és fraco. Ou então aí você vem sempre com a mesma desculpa. Então, às vezes, é uma desculpa esfarrapada que a gente dá. Ah, mas eu sou fraco. Sim. E porque sou fraco, eu tenho que evitar as ocasiões? E porque sou fraco, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar a minha fraqueza? Então, José Maria Escrivá fala, na verdade você é um covarde. O que não é o mesmo. 715. Essa trepidação do teu espírito, a tentação que te envolve, é como uma venda sobre os olhos da tua alma. Estás às escuras. Não te empenhes em andar só, porque sozinho cairás.
Vai ter com o teu diretor, com o teu superior, e ele te fará ouvir aquelas palavras do arcanjo Rafael a Tobias. Tem coragem, em breve te curará Deus. Ser obediente, cairão as escamas, cairá a venda dos teus olhos e Deus te encherá de graça e de paz. 716. Não sei vencer-me. Escreves-me com um desalento e eu te respondo, mas já tentaste por acaso empregar os meios? A mesma coisa que eu estava dizendo há pouco. Ou você fala, eu não consigo vencer isto, eu não consigo vencer este vício, mas a pergunta é, mas você já colocou os meios para vencer este vício? Ah, eu não consigo vencer a pornografia. Mas você já desinstalou os aplicativos que te levam à pornografia? Para você vencer alguma coisa, você precisa colocar os meios para isto. (717) Bem-aventuradas desventuras da terra. Pobreza, lágrimas, ódio, injustiças, desonra, tudo poderás naquele que te confortará. Mesmo que você encontre pobreza, lágrimas, ódios, injustiça, tudo posso naquele que me fortalece. 718. Sofres e não quererias queixar-te. Não faz mal que te queixes. É a reação natural da nossa pobre carne, enquanto a tua vontade quiser em ti, agora e sempre o que Deus quer. 719. Nunca desesperes. Morto e corrompido estava Lázaro. Já fede, porque há 4 dias que está enterrado, diz Marta a Jesus. Se ouvires a inspiração de Deus e o seguires, Lázaro, vem para fora, voltarás à vida. 720. Como custa, já sei, mas para frente. Só será premiado e que prêmio aquele que pelejar com bravura. 721. Se cambaleia o teu edifício espiritual, se tens a impressão de que tudo está no ar, apoia-te na confiança filial em Jesus e em Maria, pedra firme e segura sobre a qual devias ter edificado desde o princípio. 722. A provação desta vez é longa, talvez e mesmo sem talvez. Não a tenhas aceitado bem até agora, porque ainda procuravas consolos humanos, e teu Pai Deus os arrancou pela raiz, para que não tenhas outro arrimo fora dele. Ai, ai, minha gente, esse pensamento aqui é tão importante. Talvez muitas provações na sua vida estão longas. Existem sofrimentos rápidos, mas existem sofrimentos que duram muito tempo. E talvez você tenha dificuldade de aceitar. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o sofrimento. Mas por que Deus está permitindo isso? Mas por que eu estou passando por isto? E muitas vezes na hora da tribulação a gente ainda procura por consolos humanos. E através desta tribulação, através desse sofrimento, Deus está te ensinando que você não pode ter outro apoio fora dele. Se tem uma coisa boa que toda tribulação nos dá, que todo sofrimento nos traz, é que a gente vai aprendendo que só Deus é nosso verdadeiro apoio. Que as pessoas nos decepcionam, que as coisas passam, pessoas passam, saúde passa, e que a gente precisa se apoiar só nele. 723. Dizes que para ti tudo é indiferente? Não queiras iludir-te. Agora mesmo, se eu te perguntasse por pessoas ou por atividades em que por Deus empenhaste a tua alma, sei que me responderias briosamente, com o interesse de quem fala de coisa própria. Não, para ti não é tudo indiferente. É que não és incansável e necessitas de mais tempo para ti,
tempo que será também para as tuas obras, porque no fim das contas, tu és o instrumento. Interessante. Vou ler de novo. Dizes que para ti tudo é indiferente? Não queiras iludir-te. Agora mesmo, se eu te perguntasse por pessoas ou por atividades em que por Deus empenhaste a tua alma, sei que me responderias briosamente com interesse de quem fala de coisa própria. Não. Para ti não é tudo indiferente. É que não és incansável. Importante essa palavra, né? Você não é incansável. Incansável somente Deus. E necessitas de mais tempo para ti. Tempo que será também para as tuas obras, porque no fim das contas tu és o instrumento. Como Deus vai se utilizar de mim? Como Deus vai se utilizar de você se você não cuida daquilo que Deus te deu? 724. Vens dizer-me que tens no teu peito fogo e água, frio e calor, paixõezinhas e Deus, uma vela acesa a São Miguel e outra ao diabo? Sossega, enquanto quiseres lutar, não haverá duas velas acesas no teu peito, mas uma só, a do arcanjo. Então, quantas pessoas acendem uma vela para Deus, mas acendem uma vela para o diabo? Em outras palavras, não tem como servir a dois senhores. Ou você ama a Deus e despreza o mundo, ou você ama o mundo e despreza a Deus. 725. O inimigo quase sempre procede assim com as almas que lhe vão resistir, hipocritamente, suavemente, motivos espirituais, não chamar a atenção, e depois, quando parece que haver remédio, que há descaradamente para ver se consegue um desespero como de Judas, sem arrependimento. 726. Ao perderes aqueles consolos humanos, ficaste com uma sensação de solidão, como que suspenso por um fiozinho sobre o vazio de negro abismo. E teu clamor, teus gritos de socorro, parece que ninguém os escuta. É bem merecido esse desamparo. Ser humilde. Não te procures a ti, nem procures a tua comodidade. Ama a cruz, suportá-la é pouco, e o Senhor ouvirá a tua oração, e hão de acalmar-se os teus sentidos, e voltará a cicatrizar o teu coração, e terás paz. 727. Em carne viva, é assim que te encontras. Tudo te faz sofrer nas potências da alma e nos sentidos, e tudo para ti é tentação. Sê humilde, insisto. Verás como te tiram depressa desse estado. E a dor se transformará em alegria, a tentação em segura firmeza, mas, entretanto, aviva a tua fé, enche-te de esperança e faz contínuos atos de amor, embora penses que são só da boca para fora. 728. Toda a nossa fortaleza é emprestada. Quando você acha que você é forte, não é você que é forte, é Deus que está emprestando a sua força para você. 729. Ó meu Deus, cada dia me sinto menos seguro de mim e mais seguro de ti. Que bonito, né? Ó meu Deus, a cada dia me sinto menos seguro de mim e mais seguro de ti. 730. Se não o abandonas, ele não te abandonará. 731. Espera tudo de Jesus. Tu nada tens, nada vales, nada podes. Ele agirá se nele te abandonares. Eu vou repetir de novo. Espera tudo de Jesus. Tu nada tens, nada vales, nada podes. Ele agirá se nele te abandonares. 732. Ó Jesus, descanso em ti. 733. Confia sempre no teu Deus. Ele não perde batalhas.
Confia sempre no teu Deus, Ele não perde batalhas. Amados irmãos e irmãs, quantos conselhos preciosos, mesmo que o Frei não parou em muitos deles, né? Mas só de ler, isso vai alimentando a nossa alma. E eu quero terminar assim com você. Deus não perde batalhas. Você que está se sentindo fraco, você que está sentindo que não dá conta de alguma coisa, se agarre em Deus, confie em Deus, descanse em Deus, espera tudo de Jesus. Espera tudo de Jesus. Tu nada tens, nada vales, nada podes, Ele agirá se nele te abandonares. Diga hoje para Jesus: Jesus, eu descanso em Ti. Confia sempre no teu Deus, Ele não perde batalhas. Deus não perde batalhas. E assim a gente termina este programa. Eu espero você na semana que vem, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.